Boa tarde. Está lindo lá fora, não é? Novamente eu fui lá fora antes de começar e respirei profundamente. Você não faz isso na cidade. Um bom ar fresco. Eu estava sentado, conversando com o senhor e sua esposa, e ele tinha diabetes tipo 2. Estávamos sentados analisando este plano que esse senhor precisava seguir para lidar com a diabetes tipo 2 e ele também tinha hipertensão. Mary Lou chegou e quando chegou ela logo me chamou. E normalmente ela não me chama quando eu estou ocupado com alguma pessoa. E ela disse, eu preciso da tua ajuda. Então eu sabia que era algo sério. Levantei e fui caminhando e encontrei uma senhora. E ela estava chorando. E perguntei o que está acontecendo. E ela disse, meu marido está muito doente. O médico disse que o caso dele é 10 de 10 de gravidade. Eu não sei de onde esse parâmetro foi retirado. Era um caso 10 de 10 em gravidade. E ele vai morrer. Ela disse, acabei de chegar da farmácia e eu disse que todos os remédios foram usados para resolver essa situação e eles disseram que não há outros remédios para serem utilizados. Eles disseram, atravesse a rua e veja se o Walt pode te ajudar. E ela estava lá. Quantos de vocês já ouviram falar da bactéria MRSA? Quando a pessoa tem essa bactéria, usamos um remédio chamado vancomicina. Pelo menos usávamos quando eu trabalhava na área da saúde. Este homem, ele tinha resistência à vancomicina. É uma infecção que resiste ao antibiótico meticilina. E também resistente à vancomicina. E eles tentaram tudo. E a gravidade era 10 de 10, de acordo com o médico. E ela pede chorando, por favor, ajude meu marido. Eu perguntei, seu marido acredita em Deus? Ela disse não. Eu disse, eu tenho algo, mas nunca usei em caso semelhante. Mas se houver qualquer cura, será Deus que operará em seu marido? Gostaria de tentar? Ela disse, estou disposta a tentar qualquer coisa. Quero meu marido vivo? Então eu entrei, fui buscar e Mary Lou estava lá, e eu também estava lá, e eu perguntei, você se importaria se orássemos contigo? Para que Deus abençoe e cure o teu marido. Ela disse, pode ser, eu quero meu marido vivo. Então eu orei e Mary Lou também orou, e a moça foi embora. Ela voltou uma semana depois, sorrindo, feliz, e ela disse, meu marido está bem melhor. Ele está agora 4 de 10 em gravidade. Ele caiu de 10 de 10 para 4 de 10. Novamente, não sei qual era a métrica utilizada, mas ele estava bem melhor e ela foi embora. 2 semanas depois ela volta e ela diz, muito feliz, ela diz, meu marido está totalmente curado. Acabou a infecção. Foi embora totalmente. E meu marido acredita em Deus. E ela foi embora. E eu não soube mais nada deles até ano passado. Eu estava do lado do estande de plantas. Nós temos um estande grande com plantas, deste tamanho mais ou menos, talvez da metade do tamanho dessa tela, e colocamos plantas para as pessoas. Eu estava lá trabalhando nesse estande de plantas, e chega essa moça e ela pergunta, gostaria da receita de algo que pudesse curar. Meu marido, ele precisa parar de fumar, preciso de algo que ajude ele. Você teria algo? Eu disse, claro. Ela tinha um papel e uma caneta, e eu disse, você precisa utilizar 3/4 de uma xícara de limão, 1/4 de uma xícara de mel e 1/4 de uma colher de sopa de óleo essencial de hortelã. Ela disse, entendi. E ela já estava saindo para ir embora, e eu disse, espere um pouco. E eu disse, não se esqueça da parte principal, e ela olha para trás. E ela pergunta, é o limão ou o mel ou o hortelã? E eu disse, oração. Não se esqueça de orar. Ela disse, você não lembra de mim, não é? Eu disse, não. Então ela volta e diz... E ela começa a contar a história. Lembram? É aquela senhora que apareceu anos atrás. Bem, isso foi ano passado. Nós estamos falando de mais de 10 ou 15 anos que isso aconteceu. Ela volta. Eu disse, eu tenho muitas perguntas para fazer.
Eu disse, o problema voltou, a infecção voltou. Ela disse, nunca mais voltou. Então eu disse, o seu marido está bem? Ela falou, sim, ele está bem. Ele está muito bem. Eu disse, eu tenho outra pergunta. O teu marido ainda acredita em Deus? E ela disse, sim, com um sorriso no rosto. Eu tenho outra pergunta. Você saiu antes de eu poder fazê-la. Você acredita em Deus? Ela disse, sim, com um sorriso ainda maior. E ela disse, tudo isso aconteceu bem aqui. E ela estava no mesmo lugar que ela esteve alguns anos atrás. Tudo aconteceu aqui. E eu disse, como vocês estão? Ela sempre muito engajada na igreja batista. E ela disse, muito bem, nós estamos muito bem. Eu não sei qual é o plano de Deus para eles. Mas se Deus pode levá-los de uma situação de os dois não acreditarem em Deus para uma situação de cristãos engajados, eu sei que Deus tem grandes planos para esse casal. Hoje, eu gostaria de falar sobre algo que é um tema poderoso, a prescrição de Deus. Deus tem uma prescrição. Deixa eu te falar que essa prescrição é diferente daquela que eu aprendi. Certa vez, eu e Mary Lou tivemos uma discussão sobre esse tópico indo para Nova York. E logo depois nos casamos. Mary Lou teve leucemia mieloide aguda aos 15 anos. Por 1 ano e meio ela esteve em quimioterapia. Então, um dia Deus a curou. Conforme passávamos por Nova York indo para Adirondacks, estávamos conversando e ela falou, nunca mais farei quimioterapia. Eu disse, não, você vai? Eu sou teu marido? Você é minha esposa? Eu não quero que você morra. Sim, você vai fazer quimioterapia se algo acontecer. E ela disse, não, não irei. Bem, discutimos. 10 anos atrás, Mary Lou teve câncer novamente. Felizmente, eu já tinha deixado a medicina alopática. Eu estava no mesmo caminho que ela. E ela está aqui conosco hoje, sem câncer, já há 10 anos. Bem, eu vou dizer algumas coisas hoje que pode mexer com você um pouco. Vamos orar. Pai Celestial, Senhor, te agradecemos pela paciência conosco, pelo teu amor. Agradecemos pela cura como o Senhor fez na vida deste homem, que não tinha nenhuma esperança. De acordo com a medicina alopática, tudo já tinha sido feito e nada, mas algo tão simples como um alho foi utilizado. E este homem está ainda vivo e é um cristão forte, e sua esposa também. Senhor, transforme os nossos corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar com vocês um pequeno vídeo. Vamos ver se funciona aqui. Havia uma cidade chamada Alopátia, que tinha muitas pessoas, ruas e carros. Mas devido a limitações no orçamento, não haviam sinais de parada. Vamos em frente! É na tábua! Não surpreendentemente, os acidentes de trânsito eram comuns. Os carros batiam uns nos outros em quase todos os cruzamentos. Será que eu entrei errado? Conforme a população de Alopátia crescia, os acidentes de trânsito aumentavam de forma alarmante. Me acidentei de novo, já é o terceiro hoje. Em desespero, a Câmara Municipal contratou o Dr. West, um doutor em medidas condutivas, Medicom, para encontrar uma solução. O Dr. West passou dias examinando acidentes de trânsito e cobrando por hora. Entendo. Parece lucrativo. Tenho que analisar. O povo de Alopátia assistia com grande curiosidade enquanto o Dr. West continuou seu trabalho. O cara é bom. O que ele está fazendo mesmo? Após semanas de investigações, o Dr. West convocou o povo de Alopátia para uma reunião da cidade, a fim de divulgar seu relatório. Aqui está. Os acidentes de trânsito são causados por marcas de derrapagem. Eu encontrei e documentei uma correlação de quase 100% entre acidentes de trânsito e marcas de derrapagem. Esta cidade tem a doença da marca de derrapagem. Por que eu não pensei nisso? Rapaz, estava na cara, né? Obrigado. Uau, é incrível! Realmente, faz sentido, cara. A cidade pagou o Dr. West seus honorários e pediu ao bom doutor que propusesse um método para tratar essa doença das marcas de derrapagem.
Eu recomendo um revestimento químico específico. Teflon. Teflon? Teflon! Oh, Teflon! A cidade imediatamente fez uma grande encomenda com a empresa química que fabricava estradacêuticos. Em poucas semanas, as ruas estavam completamente revestidas e as marcas de derrapagem tinham sumido. Mas as coisas não iam bem na cidade. Os acidentes de trânsito quadruplicaram. Os leitos de hospital estavam lotados de residentes feridos. O assessor econômico do município, observando o forte aumento da atividade econômica, anunciou que a alopátia estava em pleno florescimento. Tudo certo. Tá tudo ótimo, só não tá legal. Mas os acidentes de trânsito continuaram aumentando. E para piorar, não haviam marcas de derrapagem. De novo não, o que está acontecendo? Pensei que estava resolvido. Temos que chegar à raiz disso. Uau! O conselho da cidade ficou perplexo. Eles pensavam que haviam resolvido o problema. Então eles convocaram uma reunião municipal e seguiu-se uma breve discussão da questão. Oh, quem é o velho? Um velho eremita que vivia na floresta, nos arredores de Alopátia, dirigiu-se ao povo da cidade. Quem é esse velho? Não existe doença da marca de derrapagem. Não existe? Que absurdo! Essa doença foi inventada pela empresa estradacêutica para vender revestimento de Teflon. Isso é loucura! Esse é um problema simples. Tudo o que vocês precisam fazer é construir sinais de parada e semáforos. E aí os acidentes vão acabar. É um doido. Vocês têm que parar com o Teflon. Esse cara é maluco. É impostor. A população ficou horrorizada ao ouvir tal afirmação. Pessoalmente, estou horrorizado de ouvir tal coisa. Eles sabiam que a doença da marca de derrapagem existia. O Dr. West falou para eles. Mas o que iria acontecer se os sinais de parada realmente funcionassem? Como isso vai afetar nossa economia pujante em Alopátia? Foi nesse momento que grande parte da população da cidade percebeu que seus próprios empregos estavam em jogo. Se os sinais de parada fossem construídos, quase todo mundo estaria desempregado. E eles, como é que ficam? Nós vamos perder nosso ganha-pão! Todos eles trabalhavam em serviços de resposta à emergência, oficinas mecânicas, hospitais e na manutenção de revestimento de Teflon. Era importante que todos continuassem a acreditar que a doença da marca de derrapagem fosse a causa dos acidentes. Com medo de perder essa prosperidade econômica, a população da cidade votou para criar um novo órgão de segurança pública, a Associação dos Veículos Seguros, Anvise. Os membros do conselho da Anvise foram escolhidos entre os líderes empresariais da comunidade, o dono da loja de automóveis, o dono da empresa de ambulância e, claro, o Dr. West. Logo após a sua criação, a Anvise anunciou que a doença da marca de derrapagem era sim muito real. Isso agradou o povo da cidade. Com a Anvise, eles sabiam que seus empregos estariam salvos. Eles ainda tinham muitos acidentes, mas pelo menos seus empregos estavam seguros. E assim a vida continuou em Alopátia. Por um curto tempo, pelo menos. Como os acidentes continuaram em uma taxa devastadora, mais e mais residentes de Alopátia ficaram feridos. Muitos não podiam mais trabalhar por causa dos ferimentos. Com o tempo, a população diminuiu. A então pujante cidade de Alopátia acabou se tornando em pouco mais do que uma cidade fantasma. Ninguém era mais saudável, feliz ou vivia mais. E o eremita? Ele viveu mais que cada residente de Alopátia. Em seu tempo livre, ele construía sinais de parada, esperando que a próxima população chegasse e que eles pudessem ouvir um velho eremita com uma ideia maluca. E essa assim chamada ideia maluca é simplesmente isto. O mero tratamento dos sintomas não é a resposta. Quando se trata de sua saúde e bem-estar, e parecer e se sentir mais jovem, evitar doenças, aumentar sua energia e viver uma vida longa e plena, a prevenção e a verdadeira cura são a única resposta real. Você concorda? Frequentemente temos pessoas enfileiradas. Muitas vezes as pessoas vêm com problemas de saúde. E elas querem... porque elas estão preocupadas com os efeitos colaterais. Elas chegam e procuram um remédio saudável. Elas ainda estão com aquela mentalidade de tratar sintomas e não procurando a causa. Então, o que é a causa naquela história? As placas e os sinais. E tudo isso se encaixa ao estilo de vida. As 8 leis, que nós já falamos. Mas preste atenção.
Quais são os desafios que nós conhecemos em relação aos remédios? Remédios com prescrição, eu estou lendo da A+ Corporation. O uso de remédios com prescrição está crescendo muito. Entre 1997 e 2016, o número de prescrições nos Estados Unidos cresceu de 2,4 bilhões para 4,4 bilhões. Um crescimento de 85%. Não apenas aumentou o uso de remédio, mas também os custos aumentaram. Algumas farmácias que eu supervisionei faziam muito dinheiro com medicações. Tinha também algumas artimanhas para fazer mais dinheiro. Mas eu não vou entrar nisso. Remédios com maior número de prescrições em 2018: Lipitor, levotiroxina, lisinopril, amlodipina, losartan, amoxicilina, hidrocodona, acetaminofeno, Adderall, prednisona, metformina. Alguém conhece esses remédios? Esses remédios têm problemas? Causam efeitos colaterais? Sim. Reações adversas dos remédios. Iremos falar de algumas coisas aqui. As reações adversas é uma. A reação adversa é um dano causado pelo uso do medicamento. Essas reações podem ocorrer após uma dose única ou uma prolongada administração do remédio, resultante da combinação de um ou mais remédios. O significado dessa expressão difere do significado de efeito colateral. Nós não estamos falando de efeito colateral, e nós iremos voltar para falar sobre isso depois. Essa reação adversa se refere a um dano ocorrido durante o período de uso. A palavra-chave aqui é dano. Por que devemos aprender sobre reação adversa a medicamentos? Isso aqui foi uma apresentação feita a profissionais da saúde. Mais de 2 milhões de casos de reação acontecem anualmente. 100 mil mortes por ano. 100 mil mortes por ano. Essas reações é a quarta maior causa de morte, à frente de doenças respiratórias, diabetes, AIDS, pneumonia, acidentes e mortes no trânsito. Taxa de pacientes em laboratório, desconhecida. Taxa de pacientes em casas de repouso, 350 mil por ano. Custos associados às reações adversas, 136 bilhões por ano. Maior que o custo total com doenças cardiovasculares e diabetes. As reações causam dano ou mortes em 1 a cada 5 pacientes hospitalizados a cada ano. Médio de tempo de estadia, custos e mortalidade é o dobro quando comparado aos pacientes do grupo de controle. Como vocês podem perceber, isso é checado há muitos anos. Esse aqui é o último que eu encontrei. Leva alguns anos para o governo ter esses números. Por que existem tantas reações adversas a medicamento? Repito, isso aqui é um treinamento para profissionais de saúde. 2/3 das consultas resultam em uma prescrição. Novamente, por que existem tantas reações adversas a medicamento? Porque 2/3 das consultas resultam em uma prescrição. 2,8 bilhões de prescrições para pacientes não internados. 10 pessoas nos Estados Unidos em 2000. E esse é um número baixo? No Tennessee é feito um grande trabalho. As farmácias possuem um lobby poderoso no estado do Tennessee. Ainda lembro quando trabalhava como profissional da saúde regular, em populações idosas, a média era de 18 prescrições por paciente. As reações crescem exponencialmente com 4 ou mais medicamentos. Contribuição das interações medicamentosas para a sobrecarga das reações que podem ser prevenidas. As interações medicamentosas representam 3 a 5% das reações que poderiam ser prevenidas. As interações medicamentosas é um importante fator para o número de emergências e admissões hospitalares. Estamos vendo uma causa aqui. Resistência a antibióticos. Já ouviu falar disso? Resistência a antibiótico tem sido considerado um dos mais urgentes problemas de saúde pública no mundo. Na última década, quase todo tipo de bactéria ficou mais forte e menos suscetível ao tratamento com antibiótico, diante de uma real necessidade. Essas bactérias existentes podem se espalhar rapidamente entre familiares e colegas de escola e colegas de trabalho, ameaçando a comunidade com a nova cepa de doenças infecciosas, que são mais difíceis de curar e mais cara para tratar. Por esse motivo, a resistência a antibióticos está entre as maiores preocupações do Centro de Controle de Doenças. É o Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias, na divisão de doenças bacterianas.
Infecções do trato respiratório superior são responsáveis por 3/4 de todos os antibióticos receitados por consultórios médicos. As infecções respiratórias responsáveis por 3/4 de todos os antibióticos receitados por consultórios médicos. E as infecções do trato respiratório superior são simples de tratar. Mais de 10 milhões de tratamentos com antibióticos são receitados por ano para condições virais que não são resolvidas com antibióticos. Mais que, eu não sei quanto mais. Mais de 10 milhões de doses. Isso não é apenas uma dose, mas uma série de doses são receitadas para condições virais. Para que servem os antibióticos? Bactéria vai funcionar com vírus? E por que o médico está receitando um antibiótico? Eu vou ao médico, preciso tomar alguma coisa. Por isso eles receitam. Eu lembro um dia eu estava andando no corredor com meu diretor médico. Estávamos conversando. Ele disse, eu vou analisar cada receita que pede um antibiótico. Eu perguntei por quê. Temos mais ou menos 30 médicos. Eles não querem que você fique vigiando. Ele disse, bem, isso foi lá na década de 90. Ele estava prestes a se aposentar. Ele disse, Walt, nós estamos usando canhões quando uma arma de brinquedo resolveria. Um dia, se continuarmos assim, teremos superbactérias. Esse homem morreu. Ele previu o futuro? Ele viu o que estava vindo? Com certeza. Bactéria resistente a antibiótico é uma crise da saúde pública, de acordo com o Laboratório Estadual de Higiene da Universidade de Iowa. Bactéria resistente a antibiótico é uma preocupação da saúde pública. Aqui diz crise. Erros médicos. Erros médicos é diferente de erros com medicamentos, mas estou mostrando isso para que você tenha uma noção que temos diante de nós. E para mostrar porque um dia eu fui para casa e falei com Mary Lou, e eu disse, eu não me importo se eu estou indo contra a maré. Meu pai certa vez me falou, filho, nós morávamos em uma fazenda. Não me importo se você for contra a maré. Desde que seja legal e ético, tudo bem? Voltei para casa e falei com Mary Lou, não importa se vou contra a maré, o que estou fazendo é legal, mas não é ético. Há um problema e nós não estamos resolvendo. Entre os administradores nós chamamos de o jogo. Erros médicos. Especialistas em segurança do paciente da Johns Hopkins calcularam mais de 250 mil mortes por ano decorrentes de erro médico nos Estados Unidos. 1/4 de 1 milhão de pessoas, mais que 1/4. O time da Johns Hopkins disse que a maneira de coleta das estatísticas da saúde nacional falha em classificar erros médicos separadamente no certificado de óbito. Os pesquisadores defendem um critério atualizado para a classificação de mortes no certificado de óbito. Bem, se não estiver corretamente identificado, estamos perdendo alguns deles? Provavelmente, o que eles estão dizendo aqui é sim. Ou seja, enquanto temos 1/4 de milhão, provavelmente temos muito mais. De acordo com o CDC, em 2013, novamente, baseado em algumas estatísticas de saúde que levam alguns anos para serem lançadas. Ou seja, pode estar pior hoje em dia. Ok, para doenças do coração, estamos vendo aqui as 4 principais causas de morte nos Estados Unidos. As doenças cardíacas são a primeira. 611.105 pessoas morrem devido às doenças do coração. 584.801 pessoas morrem de câncer. E doenças do coração são reversíveis, podem ser prevenidas. Câncer também, em sua maioria, pode ser prevenido. Número 3. Mais de 250 mil pessoas morrem devido a erro médico. O próximo na lista, o 4º maior causador de morte nos Estados Unidos, corresponde a 149.205 mortes devido a doenças crônicas do trato respiratório. Os mais recentes números para erros médicos colocam esta causa atrás do câncer, mas à frente das doenças do trato respiratório. Isso se encontra nas notícias médicas da Johns Hopkins. Agora vamos para erro de medicação. Vocês sabem o que é erro de medicação? Felizmente, nós temos computadores hoje em dia. Lá atrás, quando estávamos começando a utilizá-los, já tínhamos usado por algum tempo, mas continuávamos com a ressonância magnética. Eu posso te falar. Nem sempre eles estavam certos. Erro médico é o efeito adverso de um tratamento que pode ser prevenido, quer seja ou não evidente ou prejudicial ao paciente.
Isso pode incluir um diagnóstico impreciso ou incompleto, ou tratamento de uma doença, de uma lesão ou síndrome, comportamento, infecção ou outra doença. Desculpa, isso é erro médico, não erro de medicação. Agora vamos para erro de medicação. O Departamento de Alimento e Medicação estima que 1,3 milhão de pessoas são lesadas por erros de medicamentos anualmente nos Estados Unidos. 1,3 milhão de pessoas. Eu lembro que uma enfermeira me ligou um dia. Ela disse, Walt, eu li a ressonância de maneira errada e eu dei uma quantidade exagerada de morfina ao paciente, felizmente via oral. O que eu faço? Eu disse, sigo o protocolo? Carvão? Esse era o protocolo. Ela deu carvão ao paciente e não teve reação adversa. Felizmente, não teve uma reação adversa, mas ela leu de maneira errada a ressonância. De acordo com o Registro de Administração de Medicamentos, efeitos colaterais. Mais pessoas estão familiarizadas com os efeitos colaterais. Por quê? Porque isso acontece com todos vocês. Vocês sabem porque vocês têm a cãibra na perna, você fica com náuseas, fica com dor no estômago, também começa a suar. Bem, o que são os efeitos colaterais? Efeito colateral é considerado um efeito secundário indesejável, que acontece em adição ao efeito terapêutico desejado do remédio ou da medicação. Os efeitos podem variar para cada indivíduo dependendo do estado da doença, a idade, o peso, o gênero, ao grupo étnico e a condição de saúde. Os efeitos colaterais podem acontecer no início, no aumento ou diminuição de dosagem ou ao encerrar um regime de medicação. E isso é de drugs.com. Muitos efeitos colaterais não são relatados. Por quê? Você pode não ter contado o que aconteceu com você. Você pode não ter falado. Se você não falar, eles não saberão. Essa informação não vai chegar até os órgãos do alto escalão. Este aqui é o Guia de Consulta do Médico. Alguém conhece este livro? Sim. Eu lembro que eu estava ensinando essa disciplina na Faculdade de Medicina de Loma Linda. Consegue imaginar alguém ensinando isso em Loma Linda? Você acha que eu tinha alguma oposição àquilo que eu vou falar agora? Tinha uma fila literalmente daqui até o fundo de pessoas contra mim, dizendo que os remédios do passado eram ruins, mas os remédios de hoje em dia são bons. Vocês têm um guia de consulta? Eu tenho um. Leia esse livro e você vai ver os efeitos colaterais. Vai te mostrar as contraindicações e os problemas. E mesmo o guia para interação medicamentosa, efeitos colaterais e indicações. Agora tem um só para isso. Portanto, você não pode usar o argumento que os remédios são seguros hoje, e quando eu compartilho com você o que está escrito, você fala, olhe, naquela época os remédios eram ruins, mas hoje em dia estão totalmente seguros. Efeitos colaterais sérios de remédios normalmente receitados: câncer, morte, doenças do coração, infecção, danos aos rins, também ao fígado, pancreatites, derrame, suicídio. Quando estou visitando alguma pessoa, ou quando visito algum outro departamento dos bombeiros, eles estão com a televisão ligada e aparece uma propaganda de remédios. Você já viu alguma? Causa morte, causa derrame, e você fica... As pessoas estão escutando isso? Efeitos colaterais comuns: náusea, diarreia, irritação, infecção por fungos, febre, ganho de peso, insônia, nervosismo, sonolência, fraqueza, transpiração, vômito, sangramento do nariz, irritação nasal, azia, fadiga, tontura, sonolência, dor no peito, perda de apetite, dor na perna, prisão de ventre, inchaço e uma sensação de zumbido. Quando as pessoas vêm falar comigo e dizem eu tenho esse e esse problema, a primeira coisa que eu vejo é quais são os remédios receitados, pois pode ser um efeito colateral da receita. Não é algo que devemos resolver, ou seja, resolver o efeito colateral de uma receita médica. Primeiro, por que você está tomando esse remédio, e então teremos que lidar com a causa pela qual você está usando o remédio, e buscar resolver essa causa.
Dessa maneira, não precisarão usar os remédios receitados e ficarão livres desses efeitos. Consegue entender? E costumávamos os pacientes internados. Vocês que trabalharam na área de saúde lembram desses dias? Eu lembro que nós fazíamos algumas pilhas, empilhávamos os efeitos colaterais dos pacientes. Se acontecer isso, nós damos aquilo. Se não funcionar, damos outra coisa. E se transforma na Torre Inclinada de Pisa. E o que nós fazíamos quando enviávamos os pacientes para um hospital na cidade de Chattanooga, no qual, quando eles eram admitidos, eles tiravam tudo e começavam a empilhar novamente. Vamos recomeçar, nós iremos trabalhar com ele agora. O Evangelho e o trabalho médico missionário devem avançar juntos. O Evangelho precisa estar ligado aos verdadeiros princípios da reforma de saúde. Que palavra importante temos aí? Verdadeiro. Se tem o verdadeiro, é porque tem o falso. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Educação. Pode haver verdadeira educação e falsa educação. Sim, de forma semelhante, pode haver verdadeira saúde e uma saúde falsa, você concorda? Bem, onde nós buscamos uma verdadeira educação? Bem, este é um ótimo livro para começar. Onde nós buscamos verdadeira saúde? Vamos ver. Nossos ministros devem se tornar inteligentes nesta questão. Não a devem ignorar nem se desviar pelos que os chamam extremistas. Verifiquem o que constitui a verdadeira reforma de saúde e ensinem-lhe os princípios, tanto por preceito como por tranquilo e coerente exemplo. Deus deseja que agora, como nunca antes, a mente do povo seja profundamente estimulada a investigar a grande questão da temperança e os princípios que sustentam a verdadeira reforma da saúde. Portanto, deve haver uma verdadeira saúde como há uma verdadeira educação. Bem, um dia eu recebi uma ligação do banco pela manhã. Era uma pessoa do alto escalão do banco, o diretor ou presidente. Na verdade, era o gerente da agência. Isso, exatamente, o gerente da agência. Ela disse, Walt, eu preciso que você venha aqui no banco. Perguntei o que aconteceu. Ela disse, você precisa trazer $100 ou assinar um termo. Eu falei, assinar o quê? Ela disse, uma das suas notas de $100 ontem era falsa. Eu disse, eu usei a caneta. Ela disse, passe por aqui. Então, eu fui lá. Eu disse, eu usei a caneta. Ela disse, bem... Eles descobriram como colocar um produto sobre ela agora, e sua caneta vai indicar que é dinheiro de verdade. Sua caneta não serve mais. Então o que eu faço? Ela disse, faça isso aqui, faz favor. Tá vendo aquele ombro direito ali? Arraste o seu polegar sobre ele. E se for áspero, é real. Se não for áspero, é falso. É falso. E então você pode pegar um palito, e está vendo aquela faixa azul passando ali no meio? Pegue o palito e passe por baixo daquela faixa azul. E coloque nas outras também. E você passa para outra que tem 4 de julho ali. E depois vai para a próxima. Ela disse, os falsificadores não podem fazer isso. Então, se você mexe com dinheiro, você precisa saber qual é o verdadeiro, para que você consiga identificar o falso. Como fazemos isso na área da saúde? Vamos buscar a fonte real. Educação para educação. Mas vamos ver alguns livros aqui. Esse livro aqui mudou a minha carreira. Um homem chamado Bob Jurgensen. Talvez algum de vocês conheçam Bob. Nós fazíamos parte da igreja da qual ele era membro. E ele me pediu, Walt, você poderia pregar em algum sábado? Eu nunca tinha pregado antes. Eu já tinha falado algumas vezes sobre questões de saúde, mas nunca pregado na igreja. Ok, se Deus quer que eu faça, eu farei. E ele me deu um mês. Eu perguntei sobre o que você quer que eu pregue. E ele me deu esse livro. Ele disse, leia este livro e pregue sobre aquilo que está aí. Bob é um homem sábio. Ele disse, Walt, você trabalha na área de saúde, mas trabalha no lado errado. No lado anômalo, você precisa sair dele. Bob era sábio. Ele me deu o livro, ele disse, leia e pregue sobre ele. Durante a leitura, e vendo tudo o que estava acontecendo, me levou a tomar a decisão que quando eu cheguei em casa, eu comuniquei a Mary Lou a mudança. Outro bom livro, Conselhos sobre Regime Alimentar. Uma ótima fonte.
para ver a verdadeira saúde contra a falsa saúde. Esse aqui também, Temperança. Ótimo livro. Medicina e Salvação, ótimo livro. E Mente, Caráter e Personalidade. Os 2 volumes são ótimos. Se você quer entender o cérebro de uma maneira melhor, 2 volumes para te ajudar. O verdadeiro método para curar o doente é contar-lhes das plantas que crescem para o seu benefício. O método verdadeiro para curar o doente é dizer-lhes das plantas que crescem para o seu benefício. Eu vou continuar, mas eu quero ser claro aqui. Eu não quero trocar uma pílula saudável por uma que não é saudável. Há um lugar para as plantas, para resolver problemas, mas não espere ter o problema. Seja proativo e prudente no uso das 8 leis da saúde, para que quando você lidar com o problema, você siga essas 8 leis para então você usar essas coisas. Os cientistas colocaram nomes gigantes para esses compostos simples, mas a verdadeira educação nos levará a ensinar o doente que eles precisam do médico com a mesma frequência que eles precisam de um advogado. Eles mesmos podem administrar plantas simples se necessário. Educar a família humana como se o médico sozinho soubesse as doenças das crianças de todos, é um falso ensino. Ben Carson. Vocês já leram alguma coisa de Ben Carson? Um grande neurocientista, um cirurgião neurocientista. Ele fala no seu livro, quanto mais ele entende o cérebro, menos ele entende o cérebro. Se você acha que sabe tudo, não, Deus entende a biologia. E quanto mais rápido as pessoas entenderem os princípios da reforma da saúde, maior será a bênção para aqueles que farão o verdadeiro trabalho médico. Existe um trabalho a ser feito no tratamento dos doentes com água e ensiná-los a aproveitar a luz solar e o exercício físico. Dessa forma, em uma linguagem simples, podemos ensinar as pessoas como preservar a saúde, como evitar doenças. Esse é o trabalho que os nossos hospitais são chamados a fazer. Essa é a verdadeira ciência. Existem plantas simples e raízes que todas as famílias podem usar por eles mesmos e podem ligar para os médicos com a mesma frequência que eles ligam para os advogados. Ela usa isso frequentemente. Confiávamos no uso da água como um dos remédios apontados por Deus, mas nenhuma confiança nos medicamentos. Existem algumas plantas simples que, se nossas enfermeiras aprendessem o valor delas, elas poderiam usar em lugar dos medicamentos e iriam ver a sua efetividade. Na maneira por que o Salvador curava, havia lições para os discípulos. Uma ocasião ungiu com terra os olhos de um cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. A cura só se podia operar pelo poder do grande médico. Todavia, Cristo fez uso dos simples agentes da natureza, conquanto não recomendasse as medicações compostas de drogas, sancionou o uso de remédios simples e naturais. Bem, se Deus identificou a verdadeira saúde, também identificou a falsa saúde, Deus nos diz o que é a verdadeira educação e o que é a falsa educação? Sim. Ele nos fala o que é a verdadeira saúde e a falsa saúde? Sim, vamos ver o que ele fala. A luz que me foi comunicada é que devia ser estabelecido um sanatório e que nele devia ser rejeitada a medicação de drogas, sendo empregados métodos simples e racionais de tratamento de doenças. Nessa instituição, o povo deveria ser ensinado quanto à maneira de se vestir, respirar e comer devidamente, como evitar doenças, mediante hábitos apropriados. Mas alguém pode falar, aqui está falando sobre um sanatório. Estamos falando de algo mais sofisticado aqui. Bem, vamos continuar lendo. O Senhor nos ensinou que há grande eficácia de cura no apropriado uso da água. Esses tratamentos devem ser dados inteligentemente. Fomos instruídos de que em nosso tratamento dos doentes devemos abandonar. Fomos instruídos de que em nosso tratamento dos doentes devemos abandonar o uso de drogas. Há ervas comuns que podem ser usadas para a restauração dos doentes.
e cujo efeito sobre o organismo é muito diferente do efeito das drogas, que intoxicam o sangue e põem em perigo a vida. Os que fazem de tomar drogas um hábito pecam contra a sua inteligência e põem em perigo toda a sua vida posterior. Existem ervas que são inofensivas, cujo uso remove muitos males aparentemente sérios. Mas se todos procurassem tornar-se entendidos em relação às necessidades do corpo, a doença seria rara em vez de comum. 1 grama de prevenção vale por 1 quilo de cura. Se seguirmos as 8 leis da saúde, lembram que existem 4 condições que Deus nos deu, que passamos aqui? Devemos seguir seus estatutos, devemos seguir as suas leis, devemos obedecer a Deus. Faça aquilo que Ele pede, não faça aquilo que Ele proíbe. É o que você precisa fazer. Não é apenas seguir as 8 leis de saúde, é sobre o que Dr. Weiss tem ensinado, é sobre o que todas essas pessoas têm ensinado. É o conjunto de toda a obra. Teria sido melhor se desde o princípio todas as drogas tivessem sido excluídas de nossos sanatórios, fazendo-se uso dos remédios simples, como a água pura, o ar puro, sol e algumas das ervas comuns que crescem no campo. Estes elementos seriam justamente tão eficazes como as drogas, usadas sob nomes misteriosos e preparada pela ciência humana, e não deixariam efeitos danosos no organismo. É interessante, eu estava fazendo um estudo no ano passado, na verdade 2 anos atrás. Aliás, é para uma série que alguns de vocês estarão conduzindo em breve, sobre o armário de cozinha. Conforme eu estava estudando para esse projeto, armário de cozinha, havia um lugar que você encontrava o que leva pessoas à morte. Muitos morrendo com medicação, e apenas um que morreu com o uso de erva. E na verdade, era um óleo essencial, e se eu não estiver enganado, foi hortelã-pimenta. Aconteceu com a criança de 2 anos. Os pais deixaram o frasco fora, e a criança foi, pegou e tomou. E aquela criança morreu. Esse foi o único caso. E a pesquisa do governo, naquele ano, mostrou que ninguém morreu por causa de uma erva. E não foi por causa da erva. A criança entrou e poderia ter pego cloro, por exemplo. Com relação à oração pelos doentes, são externadas muitas ideias próprias para confundir. É dito, aquele por quem se orou deve andar pela fé, dando glória a Deus e não fazendo uso de remédio algum. Caso ele esteja em uma instituição médica, deve deixá-la imediatamente. Quero advertir todos vocês ao redor do mundo. Isso está acontecendo agora. Há pessoas que estão dizendo, não use nenhum médico missionário. Não use nenhuma erva. Se você quer cura, é apenas por meio da oração que ela vem. E se você tem que usar estilo de vida, as 8 leis de saúde, aquilo que nós estamos falando aqui, isso é falta de fé. Isso revela que você não acredita que a oração funciona. Essa não é a forma que Deus trabalha. Eles estão errados? Deixa eu ler novamente para ser claro. Com relação a orações pelos doentes, são externadas muitas ideias próprias para confundir. Isso ainda acontece hoje. É dito, aquele por quem se orou deve andar pela fé, dando glória a Deus e não fazendo uso de remédios. Caso ele esteja em uma instituição médica, deve deixá-la imediatamente. Eu sei que essas ideias estão erradas, e se forem aceitas, conduzirão a muitos males. Isso significa que nós não devemos orar? Não. A oração deve pedir a Deus a bênção sobre o estilo de vida. Abençoar a erva, abençoar o carvão. Usamos carvão aqui alguns dias atrás e foi muito efetivo, usado pelo pessoal do time de apoio. Muito efetivo. Não é o carvão que resolve o problema. É Deus que resolve o problema. Conforme a pessoa ora, que Deus abençoe aquele carvão para ajudar uma outra pessoa. Não é negação da fé empregar judiciosamente remédios racionais. Água, ar e o sol, esses são os meios de Deus para efetuar cura. O uso de algumas ervas que o Senhor criou para o benefício do homem está em harmonia com o exercício da fé. Muito claro, não?
Devem, pois, os médicos continuar a recorrer às drogas que deixam mortífero mal no organismo, destruindo a vida que Cristo veio restaurar? Os remédios de Cristo limpam o organismo. Satanás, porém, tentou o homem a introduzir no organismo aquilo que enfraquece a máquina humana, obstruindo e destruindo as delicadas e formosas disposições de Deus. As drogas ministradas aos doentes não restauram, mas destroem. Não restauram, mas destroem. Não restauram, mas destroem. As drogas nunca curam. Em vez disso, colocam no organismo sementes que trazem colheita muito amarga. Mas, temos remédios modernos? Eu estou te dizendo, eu fui e pesquisei em meu computador todos os lugares que falam sobre drogas e medicações, venenos e coisas do tipo. Li tudo sobre isso e não encontrei nenhum lugar. Mas um dia, você pode usar remédios. Mas um dia os remédios serão saudáveis? Nunca vi isso. Fala não use. Agora, eu não estou dizendo, joguem seus remédios fora hoje. Eu vou chegar lá, não pense que eu falei isso. Mais pessoas morrem com o uso da droga do que pessoas morreriam caso a natureza fosse deixada fazer o seu próprio trabalho. É o propósito de Deus que o seu método de cura sem drogas deve ser levado ao conhecimento em todas as grandes cidades, através das nossas instituições médicas. Sem drogas. O povo precisa ser ensinado que as drogas não curam as moléstias. É verdade que elas por vezes proporcionam temporário alívio, e o paciente parece restabelecer-se em resultado de havê-las usado. Isto se dá porque a natureza possui bastante força vital para expelir o veneno e corrigir as condições ocasionadoras do mal. A saúde é recuperada a despeito da droga. Mas na maioria dos casos, ela apenas muda a forma e o local da moléstia. Muitas vezes, o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas os resultados permanecem no organismo, operando grande dano posteriormente. Com o uso de drogas venenosas, muitos trazem sobre si doença para toda a vida. E perdem-se muitos que poderiam ser salvos com o emprego de métodos naturais. Remédios não têm o poder de curar, mas geralmente irá atrapalhar a natureza e seus esforços. Então, qual é o conselho de Deus? O que devemos fazer? Aqueles que desejam se tornar missionários devem escutar as instruções de médicos competentes. Aqueles que desejam se tornar missionários devem escutar as instruções de médicos competentes. Isso é forte, não? Que irá ensiná-los como cuidar do doente sem o uso de drogas. Falei disso em uma outra conferência. Os que pecam contra o conhecimento e a luz e recorrem à habilidade de um médico na administração de drogas estarão perdendo de contínuo sua segurança à vida. Quanto menor for a dosagem de drogas, mais favorável será a sua recuperação à saúde. Drogas, em lugar de ajudar a saúde, estão de contínuo paralisando seus esforços. Trabalhem os médicos de maneira inteligente. Não com drogas. O que isso quer dizer? Não estão trabalhando inteligentemente, mas seguindo métodos racionais. Depois devem eles, pela oração da fé, buscar o poder de Deus para impedir o progresso da doença. Esse é o poder. Isto inspirará nos sofredores fé em Cristo e no poder da oração. E lhes despertará confiança em nossos simples métodos de tratamento de enfermidades. A esposa do homem que veio falar comigo, eu nunca conheci esse homem. Nunca. Quando a sua esposa chegou e os dois não acreditavam em Deus, eu compartilhei com eles que se seu marido sobrevivesse seria apenas pelo poder de Deus, abençoando o alho. Ela estava disposta a tentar. Foi Deus que curou. E aquele homem notou isso? E aquele homem que era ateu passou a acreditar em Deus? Dessa forma. Ela deixou de ser ateia e passou a acreditar em Deus dessa forma? Sim. Tal obra será um meio de dirigir a mente para a verdade e será de grande eficiência na obra do ministério do Evangelho. Veja, se eu disser, Senhor fulano, eu sou o seu médico, vou te passar esse remédio e isso vai te curar.
Para quem você dá crédito? Ao médico e ao remédio? Mas devemos fazer o mesmo? Eu sou um médico missionário. Eu fui treinado. Eu tenho esta erva e ela vai te curar. Para quem um crédito vai? Para você e a erva. Mas essas coisas não devem receber o crédito. Mas Deus, sim. Devemos ser bem claros. Por que fazemos isso? Me ajude, Deus. Lembra? 2 dias atrás eu dei a resposta. Sim, é a mão direita do Evangelho. E qual é a nossa missão? Apontar Cristo para a alma ferida pelo pecado. Não reverter a diabetes, não curar aquela ferida. Sim, queremos que a diabetes seja curada e queremos que a ferida da pessoa seja curada, mas também dar crédito a Deus, mostrando que Ele cura para que aquela pessoa agora acredite em Deus. Apontar Cristo para a alma ferida pelo pecado. É para isso que estamos aqui. Muitos médicos não são minuciosos e inteligentes como eles deveriam ser na prática das suas profissões. Por esse motivo, eles usam drogas. Não são inteligentes e minuciosos, por isso usam drogas. Contudo, maior habilidade e conhecimento os ensinariam um caminho melhor. Vidas têm sido perdidas, as quais poderiam ser salvas se drogas não fossem utilizadas. Geralmente, quanto menos forem utilizadas, melhor para o paciente. Quando os médicos conhecem fisiologia de maneira verdadeira, o uso de drogas será muito menor. E finalmente eles pararão de usar por completo. O médico que depende de drogas na sua prática demonstra que ele não entende a delicada máquina que é o corpo humano. Isso foi falado há algum tempo atrás em uma conferência de profissionais da saúde adventistas, lá em Hilton Head, na Geórgia, e recentemente não tivemos a conferência. Deixa eu ler novamente. Quando o médico entende fisiologia de maneira verdadeira, o uso de drogas será muito menor e finalmente eles pararão de usar por completo. Você nota o tom decrescente? E isso está baseado em quê? No seu entendimento da fisiologia. Então quer dizer que eles saem e falam, não vou dar mais remédio para diabéticos tipo 1. Não. Posso reduzir? Claro, isso é normal. Como sobre a senhora que eu comentei. Ela é uma enfermeira. Ela estava usando 85 unidades por dia, agora está usando 5. Isso é normal para aquilo que conseguimos fazer com diabético tipo 1. Eu estaria errado se eu falasse, não, você não precisa deixar isso. Porque eu não entendo suficientemente fisiologia para ajudá-la a dar o próximo passo. Sim, aprendemos a fisiologia do diabetes tipo 2, de maneira que não precisamos usar medicamento mais. E vemos nisso um grande sucesso. Como podemos fazer o mesmo com diabetes tipo 1? Entendendo mais a fisiologia. E quanto mais entendemos fisiologia, menor será a dose de medicação. Entende como funciona? Você usa Lanoxin. Para taquicardia, você deve parar rapidamente de usar o remédio? Se você tirar o remédio do paciente, você pode matá-lo. Você precisa... Deixa eu ler novamente. É uma citação muito importante. Quando médicos entendem fisiologia de modo verdadeiro, o uso de drogas será muito menor e finalmente parará por completo. O médico que depende de remédios na sua prática demonstra que ele não entende a delicada máquina que é o corpo humano. Em outras palavras, ele não entende fisiologia. Precisamos gastar mais tempo estudando a fisiologia em vez de farmacologia. A única esperança de coisas melhores está na educação de pessoas nos princípios corretos. Que os médicos ensinem que o poder restaurador não está nas drogas, mas sim na natureza. A medicação por drogas deve ser abandonada. Neste ponto, a consciência do médico deve ser sempre mantida sensível, fiel e pura. Devemos guardar-nos da inclinação para usar drogas venenosas que matam se não curam. Coisas me têm sido apresentadas em referência ao uso de drogas.
Muitos têm sido tratados com drogas e o resultado tem sido o quê? Morte. Nossos médicos, por praticarem medicação com drogas, têm perdido muitos casos, que não precisavam ter sido fatais, se tivessem deixado suas drogas fora do quarto do enfermo. A oração dará ao doente uma permanente confiança. E muitas vezes, se seu caso é levado ao grande médico com humilde confiança, isso fará mais em seu benefício do que todas as drogas que sejam ministradas. Onde está o poder? É em Deus. Este é o poder. O ideal, deixar afinal de ministrar drogas. Quando compreender a fisiologia em seu mais verdadeiro sentido, Deus é muito claro aqui. Médicos, missionários e médicos, não importa quem você seja. Mas quem deve ser o médico missionário? Todos. Cada um de nós, todos vocês, devemos... Já iria falar como se fala no Tennessee, tenho que tomar cuidado. Devemos entender fisiologia. Isso é muito importante. Quando compreenderdes a fisiologia em seu mais verdadeiro sentido, as suas receitas de drogas serão muito menores. E finalmente deixareis por completo de distribuir drogas. Percebe esse tom decrescente? Isso não fala que deve cortar imediatamente? Devemos diminuir à medida que entendermos fisiologia. Agora, tem um grande amigo, Franklin Cobos. Franklin é formado pela Loma Linda, é um médico. Ele começou a ler alguns desses livros. E começou a ter uma luta em sua mente. Espere um pouco. O que posso fazer? Bem, eu tenho débitos estudantis para pagar. Preciso ser um médico para pagar, mas como posso ser um médico e seguir isso aqui? Então, Franklin voltou para a universidade e começou a estudar anestesiologia. Precisamos de cirurgia? Às vezes sim, às vezes não. Se fizermos as coisas corretas, talvez não precisemos de cirurgia. Mas se você estiver dirigindo na próxima semana, você se envolve em um acidente e então tem uma fratura no seu fêmur, você precisa de cirurgia? Sim. Carvão não vai resolver isso. Estava conversando sobre isso com um dos nossos médicos aqui, acredito que ontem. Alguns anos atrás, eu e Mary Lou estávamos em um lugar perto de Chattanooga, chamado Chickamauga Battlefield. Alguém já ouviu falar desse lugar? Foi uma das batalhas principais do sul indo em direção de Atlanta, um grande campo de batalha nos Estados Unidos. A batalha aconteceu no Monte Snowgrass. Bem, o sul pegou a casa da família Snowgrass e usou como hospital de guerra. Certa vez eu e Mary Lou estávamos lá e estavam fazendo a reconstituição. E entramos na casa. Não sabíamos que estavam fazendo essa reconstituição. Estávamos lá curtindo o parque. E em cima da mesa da cozinha eu vi 4 coisas. Uma bolsa preta de algum médico. E então tinha uma serra desse tamanho, com dentes pequenos. Eu sabia para que servia. Eles tinham uma garrafa de licor. Eu sabia para que servia. Ele disse, não, na batalha, nessa liberação de algumas tropas da União, não havia drogas para aliviar a dor. Mas o 4º item, eu não entendi para que servia. Eu perguntei, para que isso serve? Ele respondeu, quando o licor não funciona. O licor é utilizado para matar as infecções, mas também é usado para deixar a pessoa um pouco atordoada. Mas se a pessoa estivesse gritando muito, eles pegavam aquele martelo e batiam na cabeça. Mas aí eu disse, mas agora eles ficavam com hematoma subdural. Precisamos de anestesia? Sim. A menos que você queira receber uma martelada. Há algum lugar, é dito aqui, eu vou te mostrar em alguns minutos, existe espaço para a medicação. Talvez chegamos em um momento que não precisemos. Lembro que tive uma disciplina com a doutora Axon, ela estava ensinando sutura. E ela disse, se você quiser costurar um lugar e quiser usar dormente sem medicação, você consegue fazer isso. Você vai precisar de gelo e você passa ao redor, não em cima da região. Ela dizia, primeiro pegue sua agulha e sua linha. Ela usava uma linha de costura, mas limpe muito bem antes de usar. Pegue uma linha, limpe bem também, coloque a linha na agulha. E você precisa adormecer a área com gelo por 4 minutos.
Ela dizia que então você tem mais 4 minutos para suturar. Quando começar a doer novamente, você para, coloca mais gelo se não tiver terminado e continua. Se isso não funcionar, repita o procedimento. Bem, isso não vai funcionar para uma fratura no fêmur. Você precisa de anestesia. Pelo menos agora, devido ao conhecimento que temos de fisiologia. Percebe o que eu estou dizendo? Você precisa utilizar o senso comum. Está introduzindo no organismo uma semente que jamais perderá suas propriedades destruidoras ao longo de toda a vida. Digo-vos isto porque não me atrevo a calar-me. Cristo pagou muitíssimo pela redenção do homem para que o corpo deste seja assim tão cruelmente tratado como tem sido pela medicação com drogas. Isso quer dizer que devemos falar, ok, nós não sabemos disso, então vamos continuar usando medicação. Não, quer dizer que precisamos estudar, precisamos entender fisiologia e precisamos usar o que está disponível. E continuar estudando e estudando. Quando eu li esse texto umas 3 vezes, eu vi nele uma promessa. É uma promessa de Deus, que podemos entender fisiologia até chegar um dia que não precisaremos de medicamentos. Precisamos apressar, não é? Porque as coisas estão acontecendo rapidamente, precisamos estudar. Quanto a serem usadas drogas em nossas instituições, é contrário à luz que o Senhor se dignou conceder. Isso é algo sério? Quando Deus fala, faça isso, é arriscado fazer outra coisa? O comércio de drogas tem causado mais dano ao nosso mundo e matado mais do que ajudado ou curado. A luz foi me concedida primeiro quanto ao porquê devam ser as instituições estabelecidas. Os sanatórios deviam reformar as práticas médicas. Reformar as práticas médicas dos médicos. E reformar significa parar de usar medicamentos. O retiro da saúde foi estabelecido a grande custo para tratar os doentes sem drogas. Devia ser dirigido segundo princípios de saúde. A medicação com drogas devia ser afastada o mais rápido possível até que seja inteiramente rejeitada. Devemos nos apressar, porque o tempo está passando rápido. Estamos quase acabando aqui. Instituições para o cuidado do doente devem ser estabelecidas onde homens e mulheres que sofrem de doenças possam ser colocados sob o cuidado de médicos e enfermeiras tementes a Deus e serem tratados sem drogas. Acabamos de perder um hospital na região em que moramos, o Hospital de Tacoma. Perdemos muitos hospitais. Posso listar aqui uma grande quantidade de hospitais. Por quê? Não estamos sendo abençoados. Sabe o que isso quer dizer? Um administrador me falou enquanto eu compartilhava essa informação com ele. Ele disse, Walt, eu sou um dos administradores mais conservadores de todo o sistema. Ele disse, eu entendo o que você fala, mas é um negócio e não um evento missionário. E Deus vai punir se não obedecermos seus mandamentos? Porque nossos hospitais estão fechando? Não estamos fazendo o que ele pediu. Devemos ter instrutores de medicina que ensinem a ciência de curar sem uso de drogas. Uau! Devemos ter instrutores de medicina que ensinem a ciência de curar sem uso de drogas. Portanto, deve haver uma forma de curar sem uso de drogas. Cumpre nos preparar um grupo de obreiros que sigam os métodos de Cristo. Ao saírem as crianças da primeira infância, deve-se exercer grande cuidado em educar-lhes os gostos e o apetite. Muitas vezes se lhes permite que comam o que preferem, e quando o entendam sem se tomar em consideração a saúde. Os esforços e o dinheiro desperdiçados frequentemente em petiscos levam as crianças a pensar que o primeiro objetivo da vida, o que maior soma de felicidade proporciona, é poder satisfazer o apetite. Qual é a maior arma que Satanás tem contra nós? O apetite. O resultado disso é o quê? A gula. Vindo depois a doença, a qual se segue em geral o emprego de drogas envenenadoras. Isso pode ser corrigido? Claro! Existe uma disposição com muitos pais de medicar as crianças perpetuamente com remédios.
Eu recebi outro dia uma ligação de uma senhora. Sua filha acabou de ter um filho e o bebê tinha anemia falciforme. E o médico falou lá no hospital que daria antibióticos para o bebê e ela receberia antibiótico até os 5 anos de idade. Então eu liguei para um amigo meu lá de Washington, D.C., ele já trabalhou comigo, e eu disse, me ajude a entender, porque ele trabalha muito com anemia falciforme. E eu disse, me ajude a entender a fisiologia. Ele disse, Walt, não faz sentido para mim. Ligue para essa senhora, peça para que ela pergunte ao médico, dizendo, por favor, me diga, por que o meu bebê precisa tomar antibióticos do nascimento até os 5 anos para a anemia falciforme? Então ela perguntou ao médico, e o médico respondeu, bem, a anemia falciforme pode causar infecção. Isso é uma forma de prevenir? Apenas prevenção. Eu liguei de volta para meu amigo. Eu disse, você não vai acreditar nisso. Ele perguntou o que ele disse. Eu disse, é apenas por prevenção. Ele pode ter uma infecção. Diga a essa senhora que procure outro médico. Isso é maluco? Ele sempre tem um suprimento às mãos. E quando a menor falta de disposição é manifestada, causada por excesso de comida ou cansaço, o remédio é enfiado garganta abaixo. E se isso não for suficiente, eles levam aos médicos. A criança é medicada até a morte. E os pais se consolam por ter feito tudo o que eles podiam por seus filhos. E se perguntam por que morreram se eles fizeram tanto por eles. Sobre a lápide dessas crianças deve ser escrito, morreu por medicação. Isso não é sério? Isso é sério? Podemos falar isso para as pessoas? Aos adultos? Com certeza. Deus criou leis que governam nossa Constituição. E essas leis que Ele pôs em nosso ser são divinas. E para cada transgressão está fixada uma penalidade, que cedo ou tarde será executada. Lembra? Causa e efeito. Causa e efeito. A maioria das enfermidades que a família humana tem padecido e continua padecendo tem sua origem na ignorância das próprias leis orgânicas. Eles parecem diferentes no que respeita à saúde e trabalham com perseverança para se fazerem em pedaços. E quando alquebrados e debilitados no corpo e na mente, vão em busca do médico e enchem-se de drogas até morrer. Ou seja, acaba se matando. Meus queridos amigos, em vez de fazer um curso para combater enfermidades, estáis acariciando-as e rendendo-vos a seu poder. Deveis evitar o uso de drogas e observar cuidadosamente as leis de saúde. Se estimais vossa vida, deveis comer alimentos simples, preparados de maneira simples, e fazer mais exercícios físicos. Cada membro da família necessita dos benefícios da reforma de saúde. Cada membro da família necessita dos benefícios da reforma de saúde. Mas o uso de drogas deve ser definitivamente abandonado, pois além de não curar qualquer mal, enfraquece o organismo, tornando-o mais suscetível a enfermidades. Condescender em comer com demasiada frequência e em quantidade exagerada sobrecarrega os órgãos digestivos e produz um estado febril do organismo. O sangue torna-se impuro, ocorrendo então doenças de várias espécies. Manda-se buscar um médico que receita alguma droga que dá alívio temporário, mas não cura a doença. Pode mudar sua forma, porém o mal real aumenta 10 vezes. A natureza estava fazendo o melhor que podia para livrar o organismo de um acúmulo de impurezas. E fosse ela deixada a si mesma, auxiliada pelas bênçãos comuns do céu, tais como ar puro e água pura, ter-se-ia efetuado uma cura rápida e segura. Há muitas pessoas que chegam e se sentam com Mary Lou e eu, e apenas ajustando o estilo de vida, conseguem se livrar dos remédios. Sim, existem algumas coisas que não conseguimos compreender completamente, mas a maioria das pessoas que chegam conseguem deixar os remédios, porque eles mudam a causa. Lembram da ilustração que eu compartilhei com vocês? Nos remédios caseiros, se você pegar um pedaço de uma lixa e você passar assim no seu braço, e você chega e fala, deixa eu colocar o remédio nisso aqui.
E quando você sair, eu volto a fazer isso. E você retorna e coloca mais remédio. Isso vai curar? Não, até eu parar de fazer isso. Mas é interessante, quando eu paro de fazer isso e começo a utilizar os 8 remédios naturais, sim, você pode usar um pouco de aloe vera e algumas outras ervas que podem ajudar a curar o tecido mais rápido. Seiva de pinheiro, também hidraste, se tiver alguma infecção também, olíbano. Sim, própolis também vai ajudar. Mas você precisa parar de fazer isso. Quando você parar, você para os remédios e o corpo se recupera. Repito, meu médico falou que eu ia morrer. Eu queria uma outra opção. Eu busquei outra opinião. Paramos a causa e eu estou aqui 20 anos depois. Muitos são relutantes em fazer o necessário empenho para adquirirem conhecimento das leis de vida e os meios simples a serem empregados para a restauração da saúde. Eles não se colocam na relação correta para com a vida. Quando a doença é resultado de sua transgressão de lei natural, não procuram eles corrigir seus erros. E aqui está o problema. Eu não quero mudar. Eu ainda quero continuar comendo meus donuts. Quero continuar comendo meus biscoitos, meus molhos, meus bacons. O que quer que seja. E depois pedem as bênçãos de Deus quando não procuram corrigir seus erros, mas recorrem aos médicos. Se recobram a saúde, dão toda a honra às drogas e aos médicos. Percebe o problema? Estão sempre prontos a idolatrar o poder e a sabedoria humanos, como se não conhecessem outro Deus senão uma criatura, pó e cinza. Quero que você preste atenção nesse aqui. Esse aqui é bem sério. Já estou prestes a acabar. Os que querem satisfazer o seu apetite e depois sofrem por causa da sua intemperança e tomam drogas para se aliviarem, podem estar certos de que Deus não interferirá para preservar a saúde e a vida que estão temerariamente sendo postas em perigo. A causa produziu o efeito. Como último recurso, muitos seguem as indicações da palavra de Deus e pedem as orações dos anciãos da igreja em favor da restauração de sua saúde. Veja o que Deus fala. Deus não considera apropriado responder a orações feitas em favor de tais pessoas. Por quê? Pois Ele sabe que se lhes fosse restaurada a saúde, eles a sacrificariam novamente sobre o altar do apetite pervertido. Você vê que aqui diz... Pessoal, eu tenho dificuldade com isso na igreja. Todos nós conhecemos esse momento de oração na igreja e temos esse grupo de oração e todos temos uma igreja grande. E todos esses problemas, câncer, problemas do coração, temos pedidos para que Deus ajude essas pessoas. E eu não coloquei aqui, mas a inspiração diz, a menos que essa pessoa esteja pronta a fazer uma mudança, está em outro lugar, mas é bem semelhante a este aqui. Deus pode não responder essa oração. Por quê? Porque Ele sabe que essas pessoas não irão mudar o seu estilo de vida. Percebe o problema? Então, o que fazemos agora? Nosso povo deve tornar-se entendido no tratamento das enfermidades sem o auxílio de drogas venenosas? Muitos devem procurar obter o preparo que os capacitará para combater as enfermidades, em suas várias formas por meio dos métodos mais simples. Milhares têm baixado à sepultura por causa do uso de drogas venenosas, os quais poderiam ter sido restaurados à saúde pelo método simples de tratamento. O povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam as moléstias. É verdade que elas por vezes proporcionam temporário alívio, e o paciente parece restabelecer-se em resultado de havê-las usado. Isto se dá porque a natureza possui bastante força vital para expelir o veneno e corrigir as condições ocasionadoras do mal. A saúde é recuperada a despeito da droga, mas na maioria dos casos ela apenas muda a forma e o local da moléstia. Muitas vezes, o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas os resultados permanecem no organismo, operando um grande dano posteriormente. Já lemos isso, mas eu quero que você veja novamente. Não espereis, dando com isso oportunidade a que o inimigo se aposse do campo que está agora ao vosso alcance. Grupos pequenos devem fazer o trabalho de que Cristo incumbiu seus discípulos. Trabalhem como evangelistas. Então, veja, não são apenas médicos missionários. É médico missionário o quê? Médico missionário evangelista. Disseminando a nossa literatura e falando da verdade às pessoas que encontrem. Orem,
pelos doentes, provendo-lhes as necessidades, não com drogas, mas com remédios naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença. Muitas coisas. Dr. Wright falou de um tempo quando as coisas irão do mal ao pior. Eu ainda lembro. Eu lembro em New Orleans, quando passou o furacão Katrina, e as pessoas não tinham água, as pessoas atiravam uma na outra por causa de água. Atirando em pessoas para ter água. Mas o que vai acontecer quando tudo colapsar e as pessoas estarão dependentes em remédios, especialmente em drogas psicotrópicas? Será realmente difícil. Mas o mais importante é olhar para a sua missão. O que Deus te deu como missão. Primeiro, ser um médico missionário. Isso não é trabalho das comissões, mas você individualmente, Deus te pediu. Quer você esteja sentado aqui, ou você esteja na África, na Índia, onde quer que você esteja assistindo. Deus te chamou para ser um médico missionário. Por quê? Porque Ele quer salvar pessoas. Ele quer te usar você como uma ferramenta para apresentá-los a Ele. E essa é a maneira mais efetiva. É muito animador. Mary Lou e eu, nós nos divertimos muito. Você está lá e alguma pessoa chega realmente doente. E você senta com essa pessoa e a ajuda. E Deus cura e você os vê muito melhor. É muito bom ver as pessoas chegando e depois ver o discernimento que elas têm. E quão melhor elas podem entender a palavra de Deus, por causa do que eles estão fazendo agora. São pessoas, muitas pessoas. Uma senhora falou, agora eu posso entender Deus falando comigo? É muito animador. Deus te pede para ser um médico missionário. Encorajo vocês a aceitar esse chamado. E aqui estou tentando compartilhar algumas ferramentas. Vamos orar. Nosso Pai Celestial. Senhor, estamos ocupados. Satanás nos fez extremamente ocupados. Não temos tempo para aprender essas coisas. Ou fazê-las. Senhor, nos mostre como separar o tempo para aprendermos a ser médicos missionários. Porque essa pessoa que se colocou na nossa vida, na próxima semana, na quinta ou quarta-feira, ou na terça, ou na sexta-feira, ou todos os dias. Nós queremos apontar para o Senhor, mas não sabemos como, pois não temos as ferramentas. Estamos falando de vida ou morte. Nos ajude a entender a urgência desse assunto e a urgência também do tempo. Seu filho está voltando. O tempo está acabando para essas pessoas. Elas estão pulando de pontes. Nos ajude a segurá-las. Pedimos em nome de Jesus. Amém.